Sejam muito bem-vindos à nossa primeira reunião. Nossa reunião a gente vai estar falando hoje sobre os atributos que uma parceria de marketing precisa ter, tanto a empresa, contratante, quanto o contratado. Eu sou o Elielson e eu estou junto aqui com o Daniel. A gente vai estar trazendo para vocês esse conteúdo que vai te ajudar a ter um bom envolvimento, uma boa interação com a sua equipe ou com o seu contratante para que vocês consigam ter uma boa parceria e com isso gerar excelentes resultados através do digital. Então o Daniel vai estar falando um pouco sobre ele aí, falando já sobre o nosso primeiro atributo aí, qual é? Fala pessoal, então vamos falar, né, sobre esses atributos, né, que para realmente estar melhorando aí os resultados tanto os resultados aí das campanhas quanto realmente ali entre empresa e o cliente. Então basicamente o que a gente mais toca no assunto aqui é transparência, primeiro aí dessa nossa lista de hoje. Transparência, o que seria essa transparência? A gente sabe que as ferramentas hoje de anúncio ela não marca 100%. Não quer dizer que isso aqui ela tem margem alta de erro, não. Realmente, acontece de algumas conversões, elas não marcar e algumas elas também marcar e não aconteceu aquela conversão que a gente estava esperando. Então, o que basicamente seria uma transparência de o quanto de mensagem, né, que o cliente recebeu, que às vezes a gente sabe que realmente não marca tão assertivo ali. Então, basicamente, a gente vê, vamos supor aqui que o gerenciador marcou 6 mensagens e o cliente falou, não, eu recebi 4. A gente sabe que isso pode acontecer, não é nada incomum. E também seria basicamente o quanto, né, que fechou. Pô, recebi 10 mensagens na última semana e, pô, as vezes foram todas desqualificadas. Então, realmente, a gente vê que tem muito cliente que faz isso e não explica ali 100% o que ocorreu. Pô, quanto mais detalhista você for em termos dos leads que chegaram, o gestor de tráfego ali, a pessoa, né, que está na frente dessa estratégia, ela vai conseguir melhorar. Pô, o lead está desqualificado por quê? Porque eu mandei mensagem, não respondeu, porque eu respondi, ele também respondeu, porém não era aquilo que ele estava procurando, ele se enganou. Ou seja, a idade que veio essa pessoa, o nosso procedimento não permite que seja feito isso. Então, isso é um lead desqualificado. Mas realmente você precisa detalhar para a sua equipe ali o quão desqualificado foi essa lead, o que é que você fez, o que é que ela respondeu, para que o gestor, a pessoa responsável, consiga remanejar isso e estar melhorando. A gente sabe que realmente tem algumas pessoas que elas, para manter ali a pessoa presa a sempre melhorar uma campanha, ah, não, tá ruim, não tá legal, ó, tá mais ou menos. Isso aí não é tão viável porque a gente precisa ter uma posição certa, porque se tem algo que ficou bom, o certo seria melhorar aquilo, pegar aquilo que foi bom, replicar. Então, basicamente, você ser transparente, tanto a parte ali da equipe de marketing ali com o cliente, e o cliente também com a equipe. Ó, fechei, tal dia eu fechei com um lead bom, um lead qualificado e tal. Então, realmente, a gente pode seguir nesse caminho, que é viável para todas as partes. Vale, e até aproveitando aí o que você falou, mais duas coisas que eu tenho aqui para acrescentar, que é a primeira coisa é que a gente sabe, né, que o profissional ele tem agenda corrida, tem clientes para atender, tem entrega para fazer e acaba que ele esquece disso, de informar ali a equipe de marketing que acabou de sair uma venda ou que as leads que estão chegando não são boas leads. Só para quem não entende o que é lead, lead seria aquela pessoa que deixou o contato para você falar com ela depois, uma pessoa que demonstrou interesse. Então, a gente sabe que o empresário esquece, a empresária esquece de avisar. Então, o que você puder fazer para poder mandar essas informações é interessante porque isso facilita bastante a vida da equipe, do pessoal que vai estar cuidando do seu marketing. Por quê? Porque quando a gente sabe, pô, o empresário fechou tal dia, o cliente 1 ali fechou uma venda ontem foi que dia, tal dia. E aí com o tempo você começa a ter um histórico. Pô, a maioria das minhas vendas começa a sair na quinta-feira. Sai tal horário, na parte da tarde ou na parte da manhã. E isso aí é interessante porque você começa a ter previsibilidade. Então, quando o empresário fala isso para a equipe de marketing, você ajuda a melhorar os seus próprios resultados, se esse é o seu caso. Então, é uma das coisas que
realmente é interessante para que você consiga ter mais resultados. E aí a segunda coisa é com relação à equipe de marketing, né? Da mesma forma que acontece do empresário não falar algumas informações quando está bom ou quando está ruim, acontece também da equipe acontecer isso, a pessoa que não é íntegra ali, a pessoa que só quer mostrar as coisas quando está indo bem. E aí tem pessoas que escondem o jogo. E aí faz isso com medo de receber uma bronca do cliente, faz isso com medo de perder o cliente. E acaba que, quando você esconde o jogo, você pode perder o cliente até por conta disso. Faz mais sentido você passar essas informações quando estiver acontecendo, pô, conversa com o cliente, explica para ele que não conseguiu gerar o resultado. Se você aprendeu com aquilo, pô, já traga uma solução para que você não sempre traga notícia ruim, né? Pô, a notícia ruim ela vai acontecer, mas se você souber como corrigir aquele problema que está acontecendo, se tiver ideias, até para colher ideias dessa pessoa, é interessante aí para que você consiga ter mais resultados, tanto na sua equipe de marketing, quanto gerar mais resultado para o seu cliente. E aí esse daí foi o nosso primeiro atributo que uma empresa e uma equipe de marketing precisa ter, é transparência. É importante ter isso das duas partes, tanto da empresa que está contratando, quanto da empresa que está prestando serviço, porque isso aí influencia nos resultados. E aí, só antes da gente falar aqui o segundo tópico, se você está gostando desse conteúdo, já dá um gostei aqui nesse vídeo, deixa seu like aí, porque ajuda esse conteúdo a ser entregue para mais pessoas. E esse conteúdo aqui é com o objetivo de ajudar o máximo de pessoas que também estão nesse momento. E aí o Daniel já pode até trazer qual é o nosso segundo atributo. Bom, o nosso segundo aí, realmente aqui, eu acho que é um dos fatores aí mais interessantes aí, entre aspas, né? Que seria o termo da conversão, a conversão ali dos leads. Então, a gente já está falando da transparência. Então, aproveitando esse gancho, é um lance sobre a conversão. Então, a gente sabe que existem empresas de marketing que prestam serviço tanto de anúncios online, estratégia de vendas ali, e também que tomam conta do comercial de algumas empresas. O que seria tomar conta do comercial? Seria a equipe assumir ali, vamos dizer assim, o WhatsApp. Então, a equipe que vai estar respondendo as mensagens do WhatsApp, e o cliente ele vai estar só passando a agenda dele e gravar os conteúdos para colocar no Instagram lá e outras plataformas, mas não é o caso desse tópico agora. Então, se o cliente não contratou esse serviço de comercial, é totalmente responsabilidade dele estar convertendo essas leads que está chegando. Então, a gente realmente bate muito nessa tecla aqui, que além de ser transparente em termos dessas conversões, a gente também ajuda os clientes aqui a fazer essa conversão da melhor forma, que é através de algum script, através sei lá, mensagens persuasivas ali, usando gatilhos mentais. Então, tudo isso ajuda, né, na conversão. Então, eu sei que não é bastante claro, as pessoas realmente, não, estou recebendo um monte de mensagem, não estou convertendo as pessoas em cliente, então o tráfego não funciona. Não. A ideia do tráfego é levar a mais alta quantidade de pessoas para o seu WhatsApp, com boa qualidade, pessoas interessadas naquele seu produto, no seu procedimento. Então, se você não contratou essa equipe, é você que tem que desenrolar, né, vamos dizer assim, essas pessoas lá no seu WhatsApp. E entra também, que está em conjunto aqui com a transparência, você realmente falar, fechei, não fechei, a lead não está qualificada porque eu conversei, não apareceu, sei lá, não respondeu. Então, se está tendo esse padrão de leads, realmente aí já o tráfego tem que ser melhorado ali o público, criativo e tudo isso. Mas se está chegando as pessoas interessadas, querendo saber o seu agendamento, então realmente é melhor estar sempre estudando ali novos scripts para você estar convertendo mais ali essa taxa, né, de pessoas que chegam interessadas no seu procedimento e realmente as pessoas que já marcaram. A gente também teve até recentemente uma cliente nossa que ela faz um agendamento de um aparelho, né, um aparelho, e
Algumas pessoas marcou de ir, só que, porém, não, ela não cobrou nem 30% nem 50% do agendamento. Então, para ser mais efetivo, né, a presença dessa pessoa no seu consultório, na sua clínica, é ideal que você cobre ali alguma taxa. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo algumas pessoas pagando a taxa, elas não vão. E você fica a ver navio ali. Você poderia ter marcado mais alguma pessoa, poderia ter feito mais agendamentos, mas é uma pessoa que disse que ia, acabou que não indo, porque nada prende ela de desistir. Então, se ela paga uma taxa, para ela deixar aquele horário reservado para ela, pode ser que ela não vá, tranquilo, mas ela tem uma taxa que ela deixou lá. Então, você está motivando ela ainda mais, ela realmente ir fazer o procedimento e pagar o restante dos outros 50% ou 30% ali, né? Mas o ideal é esse, você realmente, pô, vai querer agendar, gostei do procedimento, gostei do seu salão, vou querer marcar. Poxa, então vamos fazer uma taxa, né, de agendamento para que essa vaga seja realmente sua. E, então é isso. Então realmente é você está vendo essas estratégias, qual fica melhor, qual combina melhor ali com o perfil da sua empresa, para você estar conversando com essas pessoas no seu WhatsApp. Então, Elias, na minha parte desse tema é esse. Você tem algo para complementar aí? Velho, você falando aí, eu até lembrei que com essa parada de agendamento é uma parada que quando o cliente do seu cliente, ele agenda e não vai, você fica com horário vago, você está perdendo tempo ali por não estar atendendo outra pessoa. E essa parada de você cobrar um valor em cima, de cobrar ali uma porcentagem de agendamento, é interessante porque você gera o comprometimento, e é isso que as pessoas não têm. As pessoas não têm o comprometimento de firmar aquele compromisso e ir. Elas, sei lá, dizem que quer fazer esse procedimento para poder sair da reunião, ou elas fazem isso para poder dizer que vai até, mas só que não tem tanto comprometimento e acaba agendando alguma outra coisa por cima e não vai, ou simplesmente esquece porque não teve um comprometimento. Então, esse financeiro que você cobra, uma porcentagem, é um valor para gerar o comprometimento da pessoa. É a mesma coisa que você ter um produto, você vende um produto que custa, sei lá, R$ 1.000 e você dá de graça para outra pessoa. A pessoa que comprou esse produto, ela vai dar muito mais atenção para para consumir esse conteúdo que você passou, do que uma pessoa que simplesmente ganhou de graça. Ela não vê valor nisso. Então é importante sim essa parada de agendamento, principalmente para quem é da área da estética e precisa agendar as pessoas antes de fazer o serviço. E aí eu lembrei até de uma outra história, uma cliente também que recebeu algumas mensagens e dessas mensagens fechou alguns serviços. Dentre esses serviços teve um problema, que foi uma pessoa que fez o serviço, provavelmente ela teve alergia e solicitou o valor de volta. E aí, isso aqui liga até o nosso próximo atributo, que é o atributo da expectativa. Foi o que aconteceu no caso dessa cliente, que ela falou que o tráfego pago, os anúncios não funcionava, na verdade até funcionava, mas que trazia muitas pessoas problemáticas. Ou seja, ela atribuiu um problema que ela teve, que é normal, isso aí para quem trabalha prestando serviço sabe como é, vai acontecer problemas, faz parte do crescimento, mas ela atribuiu, associou aquele problema que ela teve com os anúncios, porque a pessoa veio dos anúncios. E aí para querer justificar que isso não funciona, que não dá certo, aconteceu isso, mas a gente entende também o lado aí dos outros profissionais e a gente sabe que todo mundo tem certas dificuldades, mas eu acredito que isso aí faz parte do crescimento, sim. Então, com relação a esse segundo ponto aí, que foi o ponto de conversão, eu achei aí que foi interessante. E o Daniel quer complementar mais alguma coisa com relação à conversão? Senão a gente já pula para o próximo tópico. Eu quero complementar assim, o que realmente também tem algo ligado ali, né? Vamos dizer assim, janela de conversão. Tem muita gente que realmente dessa situação de o tráfego não funcionou, o direito está problemático. Assim como tem as pessoas que realmente elas batem nessa tecla, tem tal procedimento, tal Pronto, 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 meu irmão. segmento, né?
que as pessoas elas entrem em contato com você e elas não fecham naquele momento. Elas vão fechar, sei lá, uma semana depois, 3 dias depois, porque ela realmente tem que fazer um estudo de mercado, porque se você tem, você trabalha muito, então quer dizer que você realmente tem que valorizar o seu dinheiro. Então as pessoas vão analisar o preço, a qualidade do serviço e o local. Então, pô, então realmente a gente bate na tecla aqui que também não, nem entra aqui na nossa reunião de hoje, mas é você realmente estar gravando criativos, tirando fotos, porque isso vai conectar o público ao seu local, à sua empresa. Então, o local e o profissional, ela já conhece. Então, quando ela pesquisa o preço, que ela clica ali no seu anúncio, pesquisa, gostei e tal, vi seu anúncio, quer saber mais informações, então ela vai saber do seu procedimento, como funciona, como é a sua estratégia, e aí ela vai realmente estar fazendo esse estudo e ver, você pode não ser o valor mais barato, mas as outras coisas vai complementar para gerar ali a melhor conversão. Então, realmente, tem segmentos que a janela de conversão é um pouquinho maior, que o cliente ele passa por esse processo de pesquisa de mercado. E isso aí é interessante porque, principalmente para quem está começando, já quer ver o resultado ali no primeiro momento. Mas a gente sabe que tem uma janela de conversão de quando o cliente do seu cliente vê a empresa dele até quando ele converte. E aí acaba que todo mundo quer vender logo no primeiro momento, só que isso demora um pouco e aí dependendo do segmento essa janela pode ser um pouquinho maior. E isso aí é importante também estar ligado à nossa próxima, o nosso próximo atributo agora que é a expectativa. Então, por mais que você alinhe isso com o cliente, na maioria dos casos, o cliente sempre tem uma expectativa. Então, até você mesmo, prestador de serviço, você sempre tem uma expectativa. E quando você não gera o resultado, normalmente, na maioria das vezes, o prestador de serviço também sente uma agonia, uma ânsia para querer gerar aquele resultado o quanto antes. Então, por mais que você tenha que alinhar a expectativa com o cliente, sempre reforce isso porque é importante. E o Daniel, até se quiser compartilhar aqui sua visão sobre a expectativa, o que, é que a gente precisa alinhar com o cliente, você pode falar, depois eu trago alguns pontos também para a gente poder seguir nessa linha aqui. Perfeito. Eu queria realmente já iniciar falando da prestação de serviço profissional ali. A empresa vendendo para o cliente. Hoje, a gente fazendo a nossa captação aqui, quem mais acontece são pessoas que bateram ali, vamos dizer assim, no nosso português aí, claro, bateram a cara. Porque tem muito profissional de marketing que eles aumentam a expectativa do cliente para poder fechar. Então, chega a fazer ali promessas falsas, números falsos. Então, ou às vezes pode nem ter sido falso, né? Pô, ele fechou com um cliente ali, e em uma semana o cliente que ele fechou, ele conseguiu gerar resultado. Pô, tá ótimo, tá muito bom. Fechei 5 pessoas. Aí durante o mês aí eu fechei, vamos dizer assim, 30. Então ele passa essa métrica para outro cliente, para um cliente que ele está convertendo ali, está fechando. Não, se você fechar comigo aqui, na faixa ali de 20 vendas você vai fazer, 15 conversões ali que você vai ter, agendamentos na sua clínica. E na verdade, isso não pode ser, não, eu realmente falo aqui. No meu caso, você fala isso, porque vai de cliente para cliente, por mais que ele seja do mesmo público, do mesmo segmento. Tem alguns clientes que eles demoram para fazer essa conversão, demoram para a conta, né, demora para ela estar realmente pegando atração ali e alcançando um público ali mais qualificado. Então, tudo isso requer um estudo de análise de dados, criativos. Então, aí você vai realmente conseguir, depois de fazer todo esse estudo, depois de investir, aquele chama aqui o famoso trabalho de formiguinha, né, que é gradual. E aí, quando você realmente tiver esses dados na mão, você consegue sim dar uma previsibilidade ali para o seu cliente. Ó, nosso próximo mês, a gente podendo melhorar isso aqui, nem é o caso de investir mais, mas a gente pode melhorar o criativo para aumentar os cliques, ajustar aqui cada vez mais a nossa promessa, a nossa oferta. Então, melhorando essas coisas sem, logo no primeiro instante, investir mais, já pode estar conseguindo converter mais pessoas, mas é bom alinhar com o cliente que isso tem que ser estudado. Basicamente, você ir num médico
e com uma certa dor e querer que o médico lhe passe o remédio e, ou sei lá, uma cirurgia. Não. O médico vai te falar, não, a gente precisa fazer um exame, precisa tirar um raio-x aí para ver o que é que está acontecendo com você, e daí eu posso estar te passando ali sei lá, um medicamento, ou uma cirurgia, um procedimento para você fazer. Então, realmente é basicamente isso. É você chegar para o cliente e dizer, não, a gente precisa investir, precisa trabalhar para poder ver como é que vai acontecer, né, essas conversões, como é que vai estar o seu número, para a gente aí te dar um diagnóstico. Ó, se a gente melhorar o criativo esse mês, essa semana, a gente consegue estar melhorando essas conversões. Por quê? Porque no seu criativo teve poucos cliques, então a gente melhora ali sua oferta, melhora, sei lá, o vídeo, o conteúdo, para que a gente possa realmente estar alcançando melhor as pessoas e convertendo mais. E também, realmente, o que o Nelson já iniciou falando, a expectativa do cliente. A gente vem cheio de expectativa. Então, quando você joga na mão dele, não, pô, garanto que você vai receber aí no mínimo aí 10 pessoas aí. Ele vem cheio. Quando não acontece, ele realmente, pô, eu não esperava isso. Esperava mais. Então, realmente, teve a nossa cliente que a gente bateu isso bem com ela. Esse primeiro mês é compra de dados. Compra de dados. A gente não pode garantir que você vai fechar com ninguém. Mas a gente te garante que a gente vai conseguir te dar um diagnóstico para você realmente escalar. Mas agora a gente tem que realmente estar estudando seus dados. E como é que a gente vai estudar seus dados? No campo de batalha. No campo de batalha não tem essa. Então a gente prefere realmente estar passando essa visão no início para o cliente e tendo um fechamento um pouco menor, porque se a gente desse uma previsibilidade, o cliente iria fechar. Não, se ele está me garantindo pelo menos aí no início aí 10 vendas aí, tá tranquilo, ele está me garantindo, mas a gente sabe que não pode garantir. E se garantir, você está, vamos dizer, É. passando uma promessa mentirosa. Então, você quer complementar aí, Leus? Velho, e isso aí é massa, porque é até uma das coisas que a gente fala aqui, né? A gente não garante, a gente espera. Então, pô, o cliente chega, e aí eu vou vender quanto? Velho, a gente não garante que você vai vender, a gente espera que saia vendas. Então a gente vai fazer o nosso trabalho aqui da melhor maneira possível para que você venda. Só que a gente depende de outros fatores. A gente precisa entender o seu público. A gente precisa entender a sua comunicação, o seu criativo, a sua região. Então são N fatores que influenciam nesse resultado. E aí eu lembrei até de uma outra história, né? Uma cliente que com menos de 20 dias ela já estava com retorno de mais de 300%. E aí até um outro problema aqui, essa questão da expectativa, por mais que a gente tivesse alinhado, por mais que ela tivesse falado que sabia que os resultados no primeiro mês é um pouco menor, ela teve um retorno de mais ou menos 300% em 20 dias. Ela esperava ter um retorno muito maior e acabou que a expectativa é igual à realidade. Esqueci essa fórmula. Felicidade é igual expectativa menos realidade. Ela estava com a expectativa muito alta, a realidade não foi tão boa, ela não ficou feliz. Então isso aí é uma das coisas que realmente atrapalha o cliente e a parceria em si, porque a expectativa influencia bastante. E é a expectativa que vai te dizer se você vai estar feliz ou não. Então, por mais que você alinhe isso, por mais que você tenha que reforçar, a outra pessoa que está do outro lado também, se ela não tiver uma boa cabeça, uma boa mentalidade, é difícil de você conseguir manter esse terceiro item aí firme, porque a gente precisa bastante disso. E para a gente fechar, eu queria falar um pouco, sair um pouco dessa linha dos atributos. A gente já falou sobre os três atributos, que é a transparência, conversão, tudo isso aqui está ligado uma coisa com o outro, e a expectativa do cliente para que você consiga ter uma boa parceria com o seu cliente e consiga gerar resultados. Então, por mais que eu fale que os atributos são esses, lógico que existem muito mais coisas. Isso aqui a gente trouxe para você uma visão geral do que vai fazer você ter uma boa parceria com o cliente. A gente já fez mais de 20 parcerias e dentre essas parcerias, lógico que a gente já teve um problema ali ou outro, um atrito com o cliente, mas na maioria dos casos, 90%, 80% ali dos casos, a gente saiu com uma boa parceria, e daquele cliente que a gente teve, a gente fez um amigo que, se caso a gente precisar futuramente de alguma coisa, a gente pode entrar em contato, ou se eles precisarem também, eles podem entrar em contato com a gente, porque realmente a gente teve uma boa relação. Então, para você ter uma boa relação com o seu cliente, a gente julga que esses são os três atributos aí principais que você precisa ter para poder
ter uma boa relação, ficar todo mundo na mesma página. E aí, para a gente poder finalizar aqui essa reunião, já tem 25 minutos, vamos trazer aqui algumas dicas com relação a posicionamento para você que está iniciando, para você que tem uma empresa e quer começar a aparecer no digital, quer começar a aparecer, quer começar a receber os seus primeiros clientes, não através de anúncios, mas através de posicionamento na internet. A gente vai estar trazendo aqui mais algumas dicas aí. O Daniel é o fera nessa parte de posicionamento aí, vai estar compartilhando aqui com vocês. É a tal da dica bônus, né? Dica bônus de hoje. Então, realmente, vamos dizer assim, né? Para você aparecer da forma orgânica, que é a forma que você não precisa diretamente investir dinheiro para conseguir o cliente, né? Você precisa investir um pouco de tempo. O que seria isso? Eu já falei aqui anteriormente sobre vídeos, criação de conteúdos. Então, basicamente, é o que a gente sempre fala aqui com o nosso cliente também. Se você tem um Instagram, uma rede social que você só vende, ela se torna uma rede social chata. Então, as pessoas ela precisam de uma motivação a mais para, sei lá, acompanhar você de perto. Então, pô, você tem um procedimento, você pode dar dicas como manter esse procedimento após realizá-lo, né? Você pode também estar compartilhando com as pessoas um pouco da sua estratégia, da sua forma, do seu atendimento, do seu carisma. As pessoas querem ver quem é você. Então, eu acho que é muito interessante essa situação. A pessoa, ela conhecendo você, já sabendo mais ou menos quem você é, ela realmente tem um pouco mais de liberdade com você, mesmo sem conhecer você realmente ali pessoalmente. A gente sabe, né, que tem gente que acompanha tanto a vida de blogueiros que parece que ela faz parte, ela parece que realmente conhece aquela pessoa ali de perto. Minha vizinha aqui, a gente conversa todos os dias, mas não. É aquele efeito que ela passa para você de estar compartilhando sempre o que está acontecendo com ela, quais são as coisas que ela gosta, o que, é que ela faz, a forma dela de fazer. Então é muito interessante que você passe isso para o seu público, que realmente vai gerar ali na cabeça das pessoas também, mais ainda, né? Que você é uma autoridade, se ensinando como faz para manter certos procedimentos, ou sei lá, usar o seu produto ali, né, que você vende, qual a melhor forma de usar, os pontos negativos, os pontos positivos. Eu sei que tem muita gente que tem medo, né? Pô, eu poderia vender isso aqui. Para eu ter essas informações, eu paguei e vou dar de graça. Na verdade, o efeito é o contrário. Quanto mais você dá essas informações às pessoas, ela tem sede, né, de ou realizar um procedimento com você ou acompanhar você. E logo mais, ela acompanhando você, ficando ali realmente acompanhando você, por mais que ela não tenha o dinheiro para pagar o preço do seu procedimento, você pode ter certeza que você vai ganhar uma pessoa ali fiel e que em qualquer momento da vida dela, ela vai sim comprar um serviço seu, vai fazer um procedimento com você, por mais que ela junte, porque ela já tem essa conexão com você. E, Então, para velho, mim, só te corta, né, esse pedacinho que você falou, é uma parada que... o que é que a maioria das pessoas pensam, né? Que quando eu vou dar um conteúdo, se eu falar tudo, a pessoa vai pegar aquele conteúdo e vai ter resultado, não vai comprar ali o meu serviço, o meu produto. A gente pensa isso, a maioria das pessoas pensa isso. Só que na verdade é um efeito contrário. Quanto mais conteúdo você passa, mais autoridade você passa para a pessoa. E isso acaba que faz com que você tenha mais resultado. E lógico que conteúdo não é no curto prazo. Quanto mais conteúdo você faz, mais resultado no longo prazo você tende a ter. Então, eu acredito que o que acontece é que essas pessoas elas esperam o resultado imediato. E aí não quer soltar aquele conteúdo todo porque julga que se eu soltar esse conteúdo as pessoas não vão dar valor, né, depois ao meu produto, ao meu curso. Isso eu estou falando no exemplo de infoproduto. Mas, na verdade, é o efeito contrário. Se você leva mais a sua expectativa para daqui 2, 3 anos, lógico que quando chegar lá você já vai estar com uma didática melhor, você já vai ter um material melhor, já vai ter uma base de conteúdo e uma audiência. E é isso aí que você precisa para poder vender, no caso de infoproduto, que serve também essa estratégia para negócios locais, serve para empresas também que têm um posicionamento na internet. você abriu até um gancho aí, eu vou até aproveitar ele. Basicamente, existe quantas empresas, né, vamos dizer assim, que vende docerias. Sim. Qual a balança pesa mais para quem tem uma empresa de doceria
ou para quem consome doce? Quem Aí eu não consome sei, doce. aí eu não sei Quem responder consome, não. não, quem consome doce é ali em massa, né? Porque se tivesse mais docerias do que quem consome, não existia mais doceria no mundo. A pessoa realmente ia ali fazer o seu doce em É, casa porque viu tal pessoa ensinando e estava tudo ok. Mas não. Quanto mais você vê como a pessoa faz aquele doce, eu vejo que realmente o que mais dá engajamento nesse estilo de vida no TikTok é você estar fazendo ali esses criativos, esses vídeos, mostrando ali um pouco do seu produto, do que você faz. Então as pessoas ficam vidradas naquilo, olhando como é que faz, qual é ingrediente usa. Mas ninguém parou de comprar doce. aí Ninguém vem aquela parou. parada da oferta e demanda, né? Quando você tem uma Exato. audiência maior do que aquilo que o seu produto entregaria para todo mundo. Então é Exatamente. excelente isso aí. Exatamente. Então, realmente, é posicionamento. Eu tenho certeza que não vai ser tão, como as pessoas, a gente já falou, né, sobre esse atributo, expectativa. O que você tem que ter em mente nesse primeiro instante é divulgar a sua forma de ser. Você, quero me divulgar. Vou passar para as pessoas quem eu sou, através ali de quê? De vídeos. Ah, Daniel, é você blogueiro. Se você pensa assim, que seja blogueiro, mas compartilhe um pouco ali do seu dia a dia, de como você é, como você faz, qual a sua estratégia, que eu tenho certeza que vai deixar a sua marca, a sua empresa bem mais forte aí no mercado. Velho, eu tava até pensando numa parada, né? Pensando não, tava lembrando. Recentemente eu tava aqui numa confraternização em família. E aí uma prima minha distante, ela vê meu conteúdo no Instagram. E aí falou comigo. É você que fica jogando na internet, né? Aí eu dei risada com ela e falei, é isso mesmo. Mas é pra você ver o nível de consciência das pessoas. Então, quanto ela acha que eu tô jogando, e se pra ela é isso, e eu sei que não é isso, pra mim tá bem aqui, tô tranquilo, a gente tá levando aqui, ganhando dinheiro jogando e é isso aí. Agora, pra você entender que existem haters, e esses haters, principalmente para quem vai para o digital, é o que acaba fazendo com que você pare de produzir conteúdo ali para sua empresa. Só que você tem que ter em mente uma coisa: se eu estou produzindo conteúdo para minha rede social e isso para o meu futuro na minha visão, no meu ver, vai ser melhor para minha empresa, eu faço. Agora, o que acontece é que quando você recebe um julgamento, acaba que te frustra aquilo ali e te para. Mas se você tem em mente que é isso que você precisa fazer para poder crescer, não tem jeito é certo que vai fazer você parar. Então você precisa colocar isso, também trabalhar a sua expectativa, porque isso aí influencia bastante no seu conteúdo. E eu já tive casos aqui diversos de clientes que começou a fazer, o pessoal chamou de blogueirinho e parou de fazer porque tinha vergonha, por isso e aquilo. Tinha clientes que não gravavam nem criativo. E a gente falava com ela, se você quer vender, você precisa ter criativo. Sem criativo você vai vender, mas você vai ficar limitado. Mas a vergonha da pessoa é maior, a gente sabe que isso não é fácil, mas você tem que levar isso em consideração. Se você quer ter uma empresa que vai crescer e que é bem sucedida, você precisa ter conteúdo. Você abriu até um parêntese aí, eu lembrei até de uma história que aconteceu comigo. Logo no início, né, eu comecei divulgando vídeos na internet falando sobre, pô, lendo passagem bíblica, compartilhando um pouco ali sobre a Bíblia. E aí a gente trabalhava de um local que realmente tinha muitas pessoas. E aí realmente foi para quebrar essa muralha, né, de, pô, tem que gravar, então não sei o que é que o pessoal vai ver que me segue, né, o pessoal que trabalha comigo, e no outro dia vai ser, não sei o que, é que eles vão falar. Mas eu falei, não, eu só vou. E aí existe dois tipos de pessoas, né, as pessoas que realmente ouvem crítica e desiste, e a que ouve crítica e melhora. Então, eu comecei a gravar no final de semana, falei, ó, vou aproveitar que eu não vou para lá, só vou na segunda-feira, vou gravar, porque aí já vai ser melhor, porque quando venha me criticar, já vai estar lá mesmo, já vai estar postado, tá tranquilo. E E aí, aí, eu lembro que para pode você falar. fazer esse conteúdo nesse tempo aí, era 3, 4, 5 gravações, cortava o vídeo, o efeito, para poder postar um vídeo. Exato, o ventilador em cima e a pessoa suando igual
desesperadamente ali. Mas, e aí quando eu fui, eu realmente eu postei, e aí eu já fui já blindado. Eu falei, não, vou ouvir críticas ali, piadinha, mas eu vou tá com um lápis e um caderno na mão. Então foi exatamente o que aconteceu. O pessoal até, como eu tava falando da Bíblia, né, muita gente, não, pô, gostei e tal, mas sempre espere ter alguém que realmente venha com a crítica ali, alguma piadinha. Então até que enfim chegou um que falou, rapaz, você tá fazendo vídeo ou tá fazendo, tirando foto 3x4? Aí eu, não, como assim? Então, parece que tá tirando foto 3x4. Então eu percebi que eu tinha que gravar o vídeo um pouco, com o celular um pouco mais afastado do meu rosto. Estava muito perto. Falei, ó, então realmente eu vou fazer isso. Então comecei a gravar um pouquinho mais distante do celular. Mas era sempre, eu já ficava esperando a crítica para poder melhorar. Então, realmente, a sua empresa precisa disso. Então, eu espero que você seja o tipo de pessoa que realmente ouve críticas para melhorar e não para estacionar. Excelente, velho, excelente. E aí, só puxando aqui mais uma coisa para a gente finalizar essa reunião de hoje. Lembrando aí que se você está assistindo aí, está gostando desse conteúdo, dá uma curtida aí para impulsionar esse conteúdo para mais pessoas, que com certeza vai estar ajudando aí você e vai estar ajudando mais pessoas. É o que a gente acredita. E aí, só lembrando, com relação ao posicionamento, a gente fez até uma reunião hoje mais cedo. E aí, a gente estava explicando para uma mulher sobre a importância dela aparecer no Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio aí muita gente não sabe o que é, mas é um espaço que tem para você cadastrar a sua empresa dentro do Google Maps. Então, alguém está na sua cidade, pesquisou sobre a sua empresa, ela tem a oportunidade de te encontrar por lá e já conhecer o seu local, se familiarizar. Então, por lá você consegue colocar fotos, link para o WhatsApp, para o site, avaliações dos seus clientes. Isso aí é algo que realmente influencia nas suas vendas e no seu resultado, porque normalmente antes de alguém comprar de você, ela precisa ter em média, isso é um estudo que diz que as pessoas têm que ter em média 7 contatos antes de comprar de você. Então, se você aparece no Google Meu Negócio também, isso aí vai com certeza acelerar, fazer com que você consiga vender. E aí essa mulher que a gente estava conversando hoje de manhã, ela nem sabia que existia isso, nem sabia que tinha essa oportunidade. Então, para ela, esse conteúdo que eu trouxe falando sobre o Google Meu Negócio, que é algo bem, eu vou dizer, comum hoje em dia, para ela foi algo novidade. Então, por mais que você já entende, já sabe a importância de ter o Google Meu Negócio, eu gosto de estar reforçando isso aqui, porque a gente sabe que no longo prazo isso aqui vai fazer com que você consiga conseguir mais clientes também. A pessoa vai ter a oportunidade de te encontrar ali e falar com você. Então, a gente vai estar falando aqui nessas reuniões sobre diversos conteúdos. Então, no meio desses conteúdos, se você conseguir pegar alguma parte que você conseguir aplicar, se você ainda não tiver feito, com certeza você já vai conseguir ter alguns resultados. E é isso que a gente espera, é isso que a gente está aqui fazendo para poder ajudar o máximo de pessoas. Tem mais, tem mais alguma coisa para trazer, velho? Não, gente, mão, esses tópicos aí foi isso. Realmente foram essas informações de hoje aí. Então, eu curti essa primeira, a nossa primeira reunião. Normalmente a primeira onde a gente menos sabe o que falar, né? Mas eu gostei dessa conversa aqui, foi legal. Deu pra gente ter uma noção aí, é, ter a noção e passar também essa noção para as pessoas, principalmente para quem está começando, de que é importante você ter alinhamentos com o seu cliente, principalmente, isso aí é fundamental, mas que você, reforçando esses tópicos que a gente trouxe, você vai conseguir ter um melhor relacionamento aí com a sua equipe, com os seus parceiros, para que você consiga gerar excelentes resultados na internet. Então é isso. Essa foi a nossa primeira reunião aí. Falamos sobre os atributos que uma empresa precisa ter junto com a sua equipe ali de marketing. Só relembrando aqui esses atributos: expectativa, conversão e qual foi o outro? Expectativa, conversão e alinhamento. Transparência. Transparência, isso. Foram os três tópicos aí que a gente trouxe para vocês poderem alinhar com o pessoal da sua equipe e da sua empresa. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos na próxima reunião. Fechou. Valeu. Tchau, tchau.